Bem, a gente tem esse tema para a gente desenvolver hoje, evidências científicas de reencarnação. No capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, uma das questões fundamentais é o seguinte: para que eu reencarnar? Porque só quem aceita a reencarnação são as doutrinas reencarnacionistas. Cite-se a doutrina dos espíritos, mas as quais não só a doutrina dos espíritos aceita, né? E o objetivo da encarnação é exatamente chegar à perfeição, cumprir expiação e provação, cumprir a obra de Deus. Infelizmente, a criatura humana tem achado que isso aqui é um carnaval, é um São João, né? É um Natal, não é tanto assim. Né? É uma escola de almas. E a reencarnação é o modelo mais exequível da matéria a deixar de pesar tanto, porque nós somos, nesse momento, espíritos na carne, não somos carne e espírito. A morte não é a morte fisiológica, não é o abandono do meu espírito à minha matéria, alto lá. É a extinção biológica de órgãos que não me suportam mais. E vem aquela expressão de Francisco de Assis: o burrinho que carrega está ficando pesado. Então, grandes mestres que passaram da doutrina, cite-se aí o Chico Xavier, no final da vida dele, quando ele entrava dia de sábado no centro, ele vinha com dificuldade. E se perguntava, por que ele ainda vem com esse esforço todo? E ele era beijando a mão daqueles que a ela se dirigiam. E ele dizia, o burrinho que me carrega já está cansado, mas o meu espírito está extremamente saudável e livre, apesar de que o corpo marcava indelevelmente as falhas, a cegueira num olho, a diabetes, a hipertensão, a, a hiperplasia prostática que ele já havia operado. Veja que foi o mesmo que aconteceu com o Divaldo. No mês passado, já estamos terminando agosto, nós estávamos em Salvador, pela AME em Salvador, e a gente foi até a Casa do Caminho. E uma das trabalhadoras da Casa do Caminho, Mônica, que é a psicóloga, que foi criada dentro da casa com o próprio Divaldo, disse que no final da vida ele disse que estava muito cansado. Então, a extinção física, ela é uma consequência natural do gasto fisiológico de uma máquina. Isso aqui é uma máquina composta de 30 trilhões de células, de órgãos impressionantes, tal como o sistema nervoso, mas ela se desgasta com o tempo. O fluido que nos envolve, ele vai escapando. Esse é aquela expressão que Kardec diga, o dia da tua morte. Que ninguém sabe, apenas o Pai. Demonstrando que a gente, como crianças, ainda não suportaria dizer o seguinte, não, você vai morrer amanhã. Quem aceitaria? E como ficaria? Então, a morte em si, a data, ela é apagada, né, da sua memória. Então, vejamos no capítulo 4 do mesmo livro, a pluralidade das existências na encarnação. Quantas vezes eu já encarnei? Só Deus o sabe. Eu sei que lá na fila eu fui simples, ignorante, e agora é só uma versão um pouquinho melhorada. Mas tem muita coisa para escapar e melhorar. O melhoramento, o melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Agora,
encarnar em linha direta ao Pai, isso aí é muito difícil. Cite-se aí Assis, né? Porque quando ele volta à própria cidade de Assis, já com aquela indumentária de pobre, ele bateu na porta de um daqueles moradores de Assis. Aí disse assim, quando o morador abriu, que viu o rosto dele, disse assim, vergonha, como é que você faz isso com seu pai? Aí, saia daqui, aí escarrou no rosto dele. Ele simplesmente limpou o rostinho assim e disse, bem, o que é para mim, o Senhor já me deu. Agora me dê aos pobres que eu tanto preciso. Aí você fica sem ação. Porque você escarra no rosto. E ele diz que é para ele. E agora me dê para os meus pobres. Aí o indivíduo deu e fechou a porta, né? Então, essa capacidade de você desvencilhar-se do lustre, do belo, do que basicamente, na verdade, não te leva a lugar nenhum, não é que necessariamente a pobreza e o voto de pobreza, que é muito comum a diversas instituições religiosas, né? Ou o voto de claustro, o voto de andar descalça, cite-se aí as carmelitas descalças que vivem dentro de claustro, isso não te leva a lugar nenhum. Porque Kardec também aborda essa questão em fazer o bem e fazer o mal. O bem que eu não faço, esse me torna um mal. Então, a gente vê que Saulo, né, agora Paulo diz uma expressão: o bem que quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas isso é uma fase primária de Paulo. E se você acompanhar as epístolas de Paulo, as 14 epístolas, você vai ver que no final, esse homem que dizia isso, tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo posso, mas não vou me contaminar com coisa alguma, já está demonstrando a evolução desse espírito. E no final ele diz o seguinte: já não sou eu quem falo, é ele que fala por mim. Porque naquele que me conforta, eu tenho tudo. Então ele não precisa de mais nada. Então, essa evolução de Paulo é muito difícil. Porque você sair de um apedrejador e de um perseguidor a ser um dialogador e um facilitador da obra de Cristo, por ele ser chamado, aí é difícil. Isso é para poucos. Portanto, o livro dos Espíritos nos diz: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, não foi para Assis, mas é para mim. Porque cada um de nós é um ser individual. Nós não somos todos iguais. Portanto, o Décio, em Reencarnação a uma Lei Biológica, nos diz: a reencarnação não é um dogma, nem pode ser encarada como tal. É, sim, no mínimo, uma hipótese viável, reforçada pelo fato de que não existe uma só prova, evidência ou mesmo indício de que ela não exista, caracterizando, segundo Aristóteles, uma prova perfeita de que ela existe. Interessante é o seguinte: quem já fez tese de mestrado ou doutorado sabe que a ciência, quando você vai lançar sua tese e você vai procurar o seu orientador, o que você tem que provar é que aquilo que você está dizendo não existe. Essa é a tese. É o fato da ciência, né, vai nesse princípio. E depois você prova que realmente aquilo que você está dizendo talvez tivesse errado. Então, a ciência se baseia em argumentos e fatos que devem ser provados. Portanto, o Miller, citado por Décio, antes de nascer a criança, já viveu. E a morte não é o fim dessa criança. A vida é um evento que passa como o dia solar. Cada encarnação que a gente... Eita, viveu 90 e pouco. Mas o que é isso para o plano espiritual? É muito pouco, não é? Portanto, Hernando Guimarães de Andrade, Você é Encarnação, nos diz que no Egito Antigo, a encarnação já era citada há 1320 anos antes de Cristo, no papiro de Anana.
e dizia: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências. Não sabe quem foi o irmão, não sabe quem foi o pai, não sabe se foi morto pelo irmão, pelo pai, pela mãe, certo? Porque isso precisa ser apagado. Aí de nós, se essas vivências voltassem. Na Índia, o Manarva Dharma, o Sastra, mais conhecido como Código de Manu, falava da reencarnação no século XII a.C., né? O legislador fala do destino dos mortos. Após a morte, as almas dos homens que cometeram más ações tomam outro corpo. Olha que coisa interessante. E se esses homens fossem bons, tomariam outros corpos? Possivelmente não. Mas você vê que isso, no século XII a.C., se dizia que a alma dos homens maus, após a morte, tomam outros corpos, significando esta investidura, essa armadura que me destes, porque Kardec diz uma frase muito interessante, né? Que o Franklin, daqui da Bahia, eu já tive uma mesa redonda com o Franklin, com os Jazeiros, foi até no Hotel Samburá, não existe esse hotel? E nós fizemos. O Franklin tem uma obra muito bonita, A Morte, Visões Plurales, que ele escreveu com a Dora Encontro, está no meio. São 3 volumes, né? E ele fala sobre isso, né? A morte também é descrita no judaísmo e no cristianismo. No Velho Testamento, ela está em Jeremias 1:5, em Malaquias 1:2, e no Novo Testamento, em Mateus 11:7-15. Né? No Novo Testamento em si, ainda tem Mateus em 16, 13, 14, em João 1:13. João 1:13 é aquela célebre conversa de que és necessário que nasças de novo, abordado ontem tão brilhantemente por Luciano. E Éfesos, né? Então, as bases científicas da reencarnação, essa obra é fundamental, né? Delane, a reencarnação. E ele diz: graças à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, ao ilustre jornalista William T. Steady, que presenciou por mais de 1 hora o duplo etéreo materializado, emancipado de sua amiga sonambúlica. 2 horas de sustentação, né? Esse espírito conseguiu. Então, a inconsistência do materialismo utilitarista reducionista. Doutora Marlene, em vida, dizia uma expressão muito interessante, né? Existe em nós hoje um materialismo reduzista, utilitarista, que é aquela história de nas relações, né, entre as pessoas, não deu certo, a massa joga no lixo. Eu vou atrás de outro. Né? E isso faz com que as relações humanas não tenham nenhum valor. O que vale é aquilo que você pode me dar e eu posso tirar de você. Esse é o utilitarismo de uma relação atual, nessa visão. Então a gente vê que Guilherme, né, que abordou muito bem a palingênese, que é a reencarnação, ele não nos diz que a palingênese é um fenômeno verdadeiro e as bases são: está de acordo com todos os nossos conhecimentos científicos atuais daquele período, né, século XX, sem contradizer nenhum deles. A reencarnação dá a chave de uma multidão de enigmas psicológicos entre as pessoas. Ela está apoiada em uma demonstração positiva. Obviamente, isso é a grande lei, e Jorge de André, né, psiquiatra falecido já. Então, só a reencarnação consegue explicar aquilo que eu já abordei, né? Mozart, aos 4 anos, ele executava sonatas já. Mas Michelangelo, aos outros, foi dito como um pintor extremamente completo, já pintava muito bem. E todos sabem que Michelangelo, quando fez a estátua a Pietà, né? Ele bateu nela assim e disse parla, porque achava que a coisa era tão perfeita que daquele bloco de granito, né, saiu a Pietà, né, que está no Vaticano.
Portanto, o movimento por uma ciência pós-materialista. Em seu livro, As Variedades da Experiência Religiosa, William James demonstra a importância do sentimento de transcendentalidade, fato que se seguiu agora no século XX e XXI com Amit Goswami. Existe um cidadão chamado Richard Dawkins. Esse cidadão já esteve aqui na Feira de Livros em Paraty. E no circo, esse cidadão encheu de jovens. Sabe para dizer o quê? Deus não existe. Deus está morto. Eu tenho essa obra dele. É uma obra grossa, mas assim, interessante que Charles Dawkins é um zootecnista, com respeito aos zootecnistas. Não é um filósofo, não é um historiador, não é um cientista pesquisador, mas esse indivíduo dá aula, está vivo, dá aula na Universidade de Oxford e é convidado a vir para dar algumas conferências e veio ao Brasil. Ele criou uma celeuma tão grande que Amit Goswami, que é um físico de partículas indiano, ele e a mulher moram nos Estados Unidos, ele tem cerca de 14 obras traduzidas. Eu tenho grande parte das obras dele. Ele escreveu um livro muito bonito, Deus não está morto, em resposta a ele. Então, a gente vai ver que Harold Kennedy, que esteve com o pessoal da AMI Brasil em São Paulo, eu estava lá, o Bivan Lommel, da Holanda, de Amsterdã, onde eu falei, e outros quase 100 cientistas assinaram em 2014 um manifesto chamado Ciência Pós-Materialista, que a querida Ivena Prada fala isso na obra dela. A mediunidade como laboratório e como fim de evolução da criatura humana, e não fenômeno para ser visto dentro de casa espírita. Portanto, isso é a obra dela, né, da Ivena, Espiritismo como razão, como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Essa expressão aqui, Ivena, conversando comigo, botou, mas ela pertence, sabe quem? Herculano. Essa expressão, espiritismo como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Né? Então, a gente vai ver que, como cientificamente, eu posso estudar a reencarnação. Posso, sim, através de testemunho de crianças familiares, como Ian Stevenson fez na sua obra Biological of Reincarnation, 2.900 páginas, para quem quiser sentar e ler, né? Com 2.000 casos de reencarnação. Agora, é incrível como ele descobriu casos, principalmente na Índia e no Paquistão. Tem uma criança paquistanesa que ele descreve, que a criança nasceu de uma família, ia bem. A criança, quando chegou mais ou menos com 5 anos, disse assim, eu quero ir para a casa do meu pai. Que é isso, meu filho? Eu sou seu pai. Não, nem o senhor, nem a senhora é meu pai. Aí disse aqueles nomes bem fáceis da Índia, né? Que mora naquela cidade. Aí o pai acreditou, botou a criança no carrinho, né? Que é um luxo ter um carro na Índia, e foi. Chegou lá, a criança disse, é aquela casa. E foi lá. E realmente, aquele cidadão que ele disse, todos já tinham falecido. Mas ele descreve. Como é que se explica isso? Em alguns casos, algumas crianças... Gente, eu falando com o Márcio, assim, em off, comprem esse livro, quem tem filho. E quem não tem, compre também. Nossos filhos são espíritos. Hermínio Corrêa de Miranda. E vocês vão aceitar. Se aquele filho é mais trabalhoso, se aquela filha também você não entende, então muita coisa está ali para você aprender. Nossos filhos são espíritos. Então, através do testemunho de crianças e familiares, através de reações de experiência de quase morte, que é chamada EQM, em que o Raimundo Mundi Júnior, que eu mostrei ontem, né,
Ele, no livro Vida Depois da Morte, atualmente Raimundo está com 80 anos, ele é filósofo, psicólogo, e o Brian Weiss, ou quem queira pronunciar em alemão, Brian Weiss, né? Que está com 80 anos também, é um psiquiatra, e o livro famoso dele é Muitas Vidas e Muitos Mestres, né? Abala qualquer um, né? Existe um cara chamado Ivan Prag, que escreve também muito bem, Conversando com os Espíritos, é o título do livro, e o indivíduo não é espírita, é espiritualista. Vale a pena você também. Bem, Elizabeth Kubler-Ross, que obviamente com as 4 obras delas principais, A Roda da Vida, A Morte e o Morrer, né, ela consegue explicar. Ela foi médica, psiquiatra e ficou à cabeceira de leitos de paliativos, vendo as pessoas desencarnarem, né? Mas eu também posso estudar cientificamente a reencarnação, sabe como? Reuniões mediúnicas, através da psicofonia e das psicografias, né? Então, a, eu fiz uma live com o Orlando na semana passada, de Brasília, e ele é responsável pelas cartas psicográficas de Chico Xavier. Ele tem as cartas. Doutora Marlene, em si, na obra dela Nossa Vida no Além, último capítulo, ela fala sobre a reencarnação e lembrança de crianças e cartas de crianças, né? Tem uma bem interessante que a jovenzinha diz assim: Mamãe, diz a vovó Deolinda que a meningite que me tomou de assalto não foi castigo de Deus, não. Eu tinha que partir assim, mas eu estou bem. Não chore mais. Agora, para vocês verem que a compreensão da morte e o morrer, o quanto é importante. Na obra Recordações da Mediunidade, o espírito Ivone do Amaral Pereira conta de Leon Tolstói um período muito bonito. De uma mãe muito pobre, em século XVIII, lavadeira de roupas, e lavando naquela frieza no rio, na Rússia, ela dizia o seguinte: eu não consigo aceitar a morte de Rafaela. E chorava. Nessa noite, ela sonhou com Rafaela. E a Rafaela disse assim: mãezinha, vê se a senhora não chora mais. Por quê? As minhas asinhas não podem crescer. Quando a senhora chora, a senhora molha minhas asinhas. E elas molhadas nem crescem nem batem. Aí a mãe disse: tá bom, eu vou parar de. Ela disse: reze. E ela começou a orar, ó, russo, orando, né? Coisa bem complicada. E ela começou a orar. No outro dia ela contou. Aí disse: gente, sabe qual foi o sonho que eu tive com a Rafaela? A Rafaela estava batendo as asas e estava voando. E ela me disse o seguinte: quando, em vez da senhora chorar, a senhora se alegre que eu já virei borboleta. Então, quando você se resigna, lembra-nos aí uma palavra de Chico Xavier, que diz assim: se tuas lágrimas chegam ao teu ente querido falecido como em resignação, elas chegam na construção do perispírito como fossem alfinetes e provocam extrema dor. Mas se tuas lágrimas são de pura resignação, lembrar que Kardec aborda a resignação em Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, no item resignação é o consentimento do coração. Se você consente como sua mãe que aquele filho você devolveu a Deus que não é seu, então as tuas lágrimas chegam àquele filho, aquele ente querido, como pétalas de rosa na reconstrução do perispírito. Até para chorar tem que saber. Portanto, veja bem, reuniões mediúnicas, psicofônicas e psicográficas. Continuando, a gente apresenta um caso clínico. Esse clássico é lindo, é do capítulo 17, é o Dom Bial e seu amigo Blatford, que está contido a Nossos Filhos São Espíritos. Então, vê que o que é que Dom Bial diz assim?
Então eu morri, Didi. Didi é a madrinha dele. Então eu morri, Didi. Aí Didi diz: sim, já, meu amor. Eu não vou mais me matar? E não vão mais me matar? Eu chego já aí. Não, não vão. Eu nasci de novo, da barriga de mamãe. É isso mesmo, Bia. O irmão dele tinha morto ele na última encarnação com um revólver. E no primeiro aniversário de Dom Bial, quando começou a se bater palmas, as palmas chegavam à consciência de Dom Bial como se fosse uma bala. Essa criança gritou, gritou, chorou, foi para debaixo da mesa. Aí Didi, que é a madrinha dele, pegou ele e disse: meu filho, por que você está chorando? Ele só tinha 1 ano, não sabia explicar. Mas quando ele completou 2 e pouco, que foram bater palma, aí ela descobriu que as palmas era como se fosse o estampido de uma arma de fogo. E ele tem reminiscências da última encarnação em que o irmão tirou a vida dele. Portanto, veja bem, para onde nos levará a reencarnação? Diz Décio, não é necessário converter-se ao espiritismo para poder avançar a ciência, pois no futuro, o que nos aguarda como seres evoluídos, não mais haverá religiões, tampouco paradigmas científicos, apenas a verdade, única e imutável, compreendida e utilizada para o progresso de forma de vida do universo. Portanto, não te admires se eu te disser que é necessário que nasças de novo. Nicodemos, ontem eu consegui mostrar a vocês que Nicodemos tinha tudo para ascender em linha reta, mas ele preferiu olhar o passado e voltar a usar túnica de linho bordada a ouro. Nicodemos fez uma retrocognição instintiva do espírito dele, em recuar diante da prova, assumir. Porque se um chefe do sinédrio e da sinagoga, senhor da Torá e do Talmud, tivesse abdicado desse fato, ele olharia para trás, nem a mulher dele ia ficar com ele. Assistam Chosen, que mostra isso aí. Mas interessante é Jesus olhar para ele e dizer assim: meu irmão, estivesse tão perto. O problema não é morrer. Quando perguntado a Kardec o que é morrer, ele definiu bem o Livro dos Espíritos. É sair da mordaça, é abrir a cela, é ser livre. O problema é reencarnar. Porque a reencarnação, ela é dolorosa. E nesse mundo de conflito e existência, é preciso ter muita vontade. Não pense, em primeiro lugar, que está sendo fácil reencarnar. A gente vai abordar isso na próxima palestra. Reencarnar, ela envolve uma série de fatores. E a reencarnação ainda é uma lei compulsória. Compulsória é quando você se nega a reencarnar. Trabalhando mediunicamente, em sala mediúnica há mais de 38 anos já, eu entrei em 87 na doutrina espírita, eu já vi entidades dizer assim, há 3 séculos eu estava aqui, nesses porões, acorrentado. 3 séculos. E você não olhou de lado que isso já... Não, eu nem sabia. Em que data nós estamos? E a gente diz. Ele morreu e nem sabia. Era uma caveira aprisionada dentro de si mesmo, né? Então, a reencarnação, ela nos explica, e a reencarnação está sendo estudada principalmente pelo grupo do Caixeta, o grupo de Leonardo, Alexandre Moreira, em Juiz de Fora, o pessoal está estudando bem. E através realmente desse dom fabuloso que André Luiz abordou tão bem em Missionários da Luz e os Mensageiros, você pode ver o processo da reencarnação, o que nos levará. E a gente termina com a expressão de Jesus: conhecereis a minha verdade. Qual? A verdade que vos tornará livre.
Pela tua paciência conseguireis a tua alma. O que é alma? Espírito encarnado. Se a paciência minha me der a minha alma, eu não vou reencarnar mais. E a gente viu que a parada desse fenômeno de reencarnação dar-se-á quando meu espírito dominar a minha matéria e dizer: não te preciso mais, mas te agradeço por tudo quanto passaste comigo. Então, Jesus deixa um mandamento. Eu tive aflições na vida, tu também a terás. Eu venci a morte pela reencarnação, tu também vencerás. Mas eu te deixo um mandamento, que foi abordado na primeira palestra do Marcelo. Que vos ameis uns aos outros, porque o amor é que sustenta esse universo. Muita paz.